Olá pessoal, meu nome é Renan, retornando aí para a gente concluir esse vídeo 85 de consulta multicritérios aí com banco de dados em Axis. Vamos agora dar um passo adiante na questão de fazer o nosso filtro, além de pesquisar, fazer buscas compostas aí entre vários critérios que a gente vai adicionando nas caixas de texto aqui, ele fazer, além dessa busca multicritérios, buscar também em valores entre datas específicas, adicionando, compondo consultas mais elaboradas e também adicionando consultas aí com operadores, onde a gente vai poder determinar, por exemplo, aí eu tenho um valor específico e conseguir consultar o estado de São Paulo, os valores que sejam maiores que 2.000, menores que 2.000, utilizando esses operadores lógicos aqui para que a gente consiga fazer retorno de dados com a composição desses valores dentro da list view aqui com os dados estando lá no nosso BD Axis. Lembrando, é claro que para entender melhor esse vídeo aqui é importantíssimo que seja visto aí o vídeo 84 e os dois vídeos e o vídeo 85, a primeira parte aqui, porque eu não vou entrar em detalhes agora dessas questões que já foram vistas lá de compor a pesquisa SQL, da questão da adição dos ends ali, que você vai adicionando um valor após o outro. Então é importante que você veja os vídeos anteriores aí para entender melhor o que eu estou querendo explicar aqui nessa parte aqui, que está dentro do formulário 2 e o código da pesquisa. Então aqui, para começar, eu tenho os campos, como foi visto anteriormente. Cada campo onde eu digito vai chamar a macro filtro multi. Essa macro filtro multi é que vai fazer toda essa composição da consulta SQL, retornando os dados aqui para a nossa list view, tanto dentro dos campos de texto aqui, como também nos operadores lógicos aqui eu adiciono o evento clique para que ele chame a macro de busca cada vez que eu clique num desses campos ou digite os valores nas caixas de texto aqui ao ser atualizado. Então, o que essa pesquisa vai fazer para que ela consiga fazer o filtro entre datas e também consiga compor esses valores aí com mais de um critério para que retorne esses valores. Então eu consigo fazer pesquisa entre datas e consigo retornar mais de um critério. Se eu tivesse um campo para cada um desses caixas de texto, ele conseguiria fazer esse filtro da mesma forma, trazendo resultados aí para a tua list view. Então dentro da macro filtro multi, diferente do código anterior, aí eu tenho mais algumas variáveis, então aqui eu tenho somente a declaração das variáveis, um tratamento de erro aqui, que caso ocorra algum erro, ele vai lá para a nossa macro tratar erro. Então eu tenho a declaração de todas as variáveis, e aqui você vai ver, diferente do código anterior, eu adicionei umas variáveis de pesquisa aqui como string, porque cada uma dessas pesquisas entre datas e as pesquisas com os operadores vão ter que ser montadas através de testes lógicos aqui, e depois que eu definir o que eu quero buscar para cada um desses campos, ele vai adicionar dentro da string pesquisa e vai lançar essas pesquisas aqui embaixo diferente antes, onde eu lançava a pesquisa aqui para ele buscar resultado exclusivo aqui com o like, que ele buscava somente o valor que eu tinha numa variável. Aqui, além do valor que ele vai estar pesquisando pela variável, vou ter também, no caso, a pesquisa entre datas ou entre os operadores. Por isso que eu tenho que fazer o teste lógico primeiro, para saber o que eu quero fazer, que tipo de pesquisa que eu quero usar, para depois lançar a pesquisa composta aqui, onde eu vou agregando as consultas para gerar depois a conexão e a consulta lá no BD e o retorno dos resultados. Então, para começar aqui, para entender como foi feito, isso daqui é legal ver aqui na planilha, onde eu tenho, no formulário, onde eu tenho um campo de texto, txt busca CAD inicial e txt busca CAD. E assim para todos os outros campos onde eu quero ter uma data inicial e uma data final, ou os operadores aqui. Então, o que o código vai testar para saber que tipo de consulta ele vai usar para que ele retorne os dados, faça a consulta da maneira correta que a gente precisa verificar? Vai ser o seguinte aqui,
pesquisa filtro multi. Então, para determinar se eu vou fazer uma pesquisa entre datas ou uma pesquisa exata, eu até comentei o código aqui. O código vai fazer a verificação para saber se a pesquisa vai ser a data exata, com o like, buscando a data que eu tenho dentro do TXT busca CAD, ou se ele vai fazer uma pesquisa entre um intervalo de datas. Então, eu construía da seguinte maneira: se o meu campo TXT busca cadastro inicial for vazio, quer dizer que eu não tenho nenhum valor aqui para a data inicial, então ele vai considerar uma pesquisa exata porque eu só tenho uma data digitada. Ele vai pesquisar essa data. Dia 30 ele vai localizar somente dia 30, que é a data que eu quero pesquisar. Correto? Se, caso contrário, eu tiver alguma coisa preenchida aqui, ele vai considerar isso como data inicial e vai precisar de uma data final para que ele execute essa consulta corretamente. Tendo essas duas datas, tendo o campo preenchido, não sendo vazio, no caso aqui o TXT busca CADINE, então ele já assume que a data inicial vai ser o que eu tiver dentro dessa caixa de texto e já configura aqui o formato. É importante quando você vai fazer consulta entre datas utilizando SQL a partir do VBA, que você coloque o formato mês, dia e ano para que retorne os dados, os valores de datas corretamente. Então ele pode inverter as datas aí, em vez de 5 do 10, trazer 10 do 5, os resultados aí para ListView, por exemplo. Então você determina as duas datas já no formato que você vai fazer a consulta lá no teu banco de dados e vai compor a pesquisa. Se antes eu queria resultados exclusivos, aqui eu vou ter então a pesquisa entre duas datas. E assim eu aplico para a consulta entre busca de data inicial, tendo o campo preenchido, ele vai considerar uma pesquisa entre datas. Se eu só tiver uma caixa de texto preenchida, ele consulta o resultado exclusivo que ele vai ter dentro da caixa de texto. Para pesquisa 1, pesquisa 2 e pesquisa 4, que são pesquisas entre datas. Na pesquisa 3, eu utilizei aqui os critérios para determinar qual operador eu vou utilizar para fazer a pesquisa. E para saber qual operador eu quero utilizar e qual valor eu vou utilizar, eu tenho que fazer uma série de testes lógicos aqui também para determinar essas questões. Então, eu coloquei assim: primeira coisa, quando ele passar, pesquisa 3 ele assume como vazio, que se nenhuma dessas condicionais aqui satisfizerem a pesquisa, ele vai assumir a pesquisa 3 como vazia. Então, quando ele concatenar aqui, ele vai passar o código e vai assumir só a pesquisa 4. Por isso que eu coloquei a pesquisa 3 antes da pesquisa 4, justamente por essa questão aqui, porque se terminar com end aqui daria problema para nós. E aqui, aqui ele vai fazer o seguinte: se o meu campo TXT busca salário for diferente de vazio, tiver algum valor nele e o meu frame 1 tiver visível, ou seja, se eu tiver o campo de salário preenchido e o frame habilitado, eu vou fazer o teste para saber qual operador, qual opt-button aqui está selecionado para poder fazer a consulta. Então seria dentro do código, eu tenho um valor aqui. Se eu tiver um valor exclusivo, ele já faz a pesquisa entre datas. Mas se eu tiver a caixa de texto preenchida e tiver o frame visível, ele vai fazer o teste para saber qual operador. Qual operador ele já traz o resultado da minha ListView, porque ele já sabe que está habilitada a caixa de texto, está visível o meu frame, então ele já vai direto buscar qual operador eu estou selecionando para fazer a consulta. E é o teste que ele faz aqui, o que está escrito aqui. Se um tiver preenchido e tiver visível, ele testa qual operador, se é o operador maior, se é o maior ou igual, se é o menor, menor ou igual. Então ele testa e já monta a pesquisa, sabendo o que eu quero buscar. Ele constrói essa pesquisa buscando lá no banco de dados, na coluna salário, um valor que seja maior do que o valor que eu digitei dentro da caixa de texto salário, que ele incorporou dentro da variável. Então isso ele faz para todos os campos. Caso contrário, se eu tiver uma pesquisa entre datas, obviamente eu não vou estar com o meu campo de busca salário preenchido, ele vai estar vazio.
E o meu Opt Button Frame Entry é que vai estar selecionado. Então, ele vai acumular no valor 1 e no valor 2 o valor que eu tiver dentro das caixas de texto do frame, que são essas duas caixas de texto aqui, valor 1 e valor 2. Ele incorpora esses valores e vai fazer a consulta aí entre essas duas datas. Então, ele já incorpora e faz a pesquisa entre valor 1 e entre o valor 2, retornando esse resultado aqui para a nossa caixa de listagem, nossa list view. E a pesquisa 4 vai ser apenas a repetição ali do que a gente já viu para o valor 1, para a pesquisa 1 e para a pesquisa 2. Se o valor da caixa de texto estiver preenchido, ele entende como busca entre datas. Se só tiver um valor, ele faz a pesquisa exclusiva para determinar o valor da caixa de texto. Aqui no caso da pesquisa 3, como eu tenho vários testes lógicos aqui, você sempre tem que pega do primeiro de dentro para fora e vai fechando os ifs aqui. Então esse if eu tenho só para testar o Opt Button. Esse if aqui é o que eu faço para fazer os outros testes, para saber quais campos estão selecionados. Então aqui no caso eu tenho um vazio, um diferente de vazio e um visível. Aqui eu tenho um vazio e o visível, e aqui eu só tenho o busca salário diferente de vazio. Então ele faz a pesquisa exclusiva para determinar só um salário igual. Se eu digitar 2000, ele vai achar somente os registros que tiver marcado com 2000. E assim como ele determinou pesquisa 1, pesquisa 2, 3 e 4, ele monta, conforme explicado no último vídeo aí, a composição do nosso comando SQL, agregando cada uma das linhas de consulta, e com essa consulta toda pronta, ele executa a nossa consulta lá no banco de dados, retornando os valores que a gente precisa no relatório. E também, caso ocorra algum erro, você digitar uma data inicial, não digitar uma data final, ele vai gerar algum erro durante essa pesquisa, ele vai te trazer aqui uma mensagem para você certificar que os valores digitados estão corretos. Uma maneira de tratar o erro aí sem jogar o código para depuração de dados. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo aí e até lá!